Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse comentário de sábado é levar informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para todos, né? E com muita paz. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Né? Eu vou falar de 3 itens. Primeiro item, que nós estamos convidados para sempre adentrar, né, para a caminhada do bem. Mas, geralmente, né, por causa da prisão dos desejos mundanos do materialismo, não aceitamos esse convite. O outro item que Jesus envia missionários, né, aqui na Terra para ajudar no nosso processo evolutivo. Então eu cito Paulo de Tarso, né? Ele, na sua outra encarnação, depois de Paulo de Tarso, ele vem como Martinho Lutero, né? Que ajudou aí na reforma na igreja católica, quando eles faziam parte, né? E aí surgiu a igreja protestante. Outro item também é que o André Luiz, ele fala de eutanásia, né? A eutanásia, ela mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo, né? E também a eutanásia mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem pode comprar livro, compre para estudar. Quem não pode, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro, né? E vamos estudar. Eu fiz uma mudança. O tema de hoje seria pensamentos nobres, né? Eu mudei, né? Nós vamos falar sobre o ser humano pode ser um espírita sem saber? Vamos entender. O conceito, quando Allan Kardec ele monta, né, a doutrina espírita, né, ele coloca lá quem pode ser chamado dentro da doutrina espírita. Não, o espírita, ele pode ser chamado como espírita aquele que faz parte da doutrina espírita ou espiritista, tá? Então, são os termos dos membros da doutrina espírita. Então, espiritista, espírita ou espiritista. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? Eu vou trazer experiências minhas, né? Se um ser humano, ele pode ser um espírita sem saber, né? Pelos conceitos da doutrina espírita, né? Na minha opinião, sim, pode. Aí eu vou citar exemplos meus. Antes de eu adentrar a doutrina espírita, eu tinha alguns requisitos que a doutrina espírita explica, né, para não fazer. Eu não fazia, né? Então, assim, comer carne. Eu não comia carne. Quando eu adentro da doutrina espírita, eu não como carne. Então, o Ramatiz tem um vídeo aí que ele fala sobre como fazer para se libertar da carne, né? Parar de fazer o consumo de carne. Então, o primeiro passo
sai da carne de porco aos poucos, vai para a carne de vaca, da carne de vaca sai aos poucos e vai para a carne de frango, da carne de frango sai aos poucos, vai para a carne de peixe, e depois da carne de peixe sai aos poucos, vai para os ovos, e depois sai aos poucos os ovos. Mas foi assim mesmo que eu fiz, sem saber, eu não sabia. Eu achava que isso era coisa da minha cabeça, porque eu não gostava de comer carne de porco, aí parei de comer carne de porco. Aí depois eu não queria saber de comer carne de vaca, parei de comer carne de vaca e só comia frango e ovos, né, e peixe, muito pouco. Peixe que eu comia muito pouco. Então aí eu saio do frango, né, vou pro peixe, mas aí passei uma pequena temporada comendo peixe, vou para os ovos, passo uma pequena temporada comendo ovos, né, e aí não como carne, né, só como legumes, frutas, né. Os legumes e as frutas eu já comia, né, então eu comecei, eu achava que era coisa na minha cabeça, né, algumas coisas, porque eu não tinha explicação. Primeiro que dentro da minha família, eles eram tudo espiritualistas, né, mais ligados a Umbanda. Meu pai e minha mãe ia entrar aí para ser kardecista, mas não tinha um estudo, não tinha um conhecimento, né? E eu também não tinha, né? A minha avó era uma grande médium, né? Foi uma grande médium, ela médium de visão, né? Ela conversava com os espíritos, né? Eu só vejo os espíritos, mas não converso, né? Ela conversava, passava assim na frente dela, parava e começava a conversar com ela, né? E ela via uma opção de cor, tinha informações. E ela sabia da passe, né? Eu também sou passista, né? Mas só que eu aprendi, eu dava meus passos aí de qualquer jeito, eu aprendi dentro da Sociedade Espírita Ramatiz, né? Então, eu tinha alguns requisitos, né, sobre esse lance de alimentação. Outra coisa, eu nunca defendi aborto. Eu não sei porque eu era contra o aborto. Aí, dentro da doutrina espírita, eu vim entender que a doutrina espírita ela não é contra quem come carne. Ela só explica os males. Eu não sabia disso, eu vim aprender isso na doutrina espírita, né? Porque a carne tem 3 fatores. Primeiro, você está matando um ser, né? Segundo, você vão espíritos, né, fazer magia negra com sangue nos matadouros, né? Vão ali fazer magia negra. E outro detalhe, o animal, quando ele vai morrer dentro do matadouro, ele sofre. E esse sofrimento é jogado para a carne, e nós vamos consumir essa carne. Então, você com 3 itens é muito pesado. Eu não sabia desses 3 itens, né? Eu achava que era coisa da minha cabeça e não queria saber de comer carne. Ponto. E aí, eu não defendia a eutanásia e não defendia o aborto, mas eu não sabia por que eu fazia isso. Depois eu vim entender, né? Já tem alguns vídeos meus falando sobre eutanásia, falando sobre o aborto, né? Porque eu sou contra, né? Contra o aborto. Então eu tinha esses requisitos, né? Eu era médico, né? E eu nunca me aprofundei. Eu tive assim eu fiz parte de um grupo de poetas aqui lá do Sesc da Tijuca, né? Há muito tempo, quando eu fazia universidade e tal. E lá, de um membro do grupo, né, eu era responsável, né, pelo grupo. Então, um dos membros do grupo era da doutrina espírita. Ele às vezes conversava comigo, mas eu não queria adentrar naquele momento dentro de uma escola religiosa. Então eu fiquei um grande tempo assim, sem adentrar na escola religiosa, mas estudava as religiões. E tinha mediunidade, né? E outra coisa também é sobre a prece. Eu sempre fiz prece. Eu não entendia, porque o que aconteceu? Eu acho que eu não ia nessas escolas religiosas, eu fazia parte. Então, todos os meus problemas, até hoje, eu resolvo com prece, né?
Se eu quero entender alguma coisa, vou lá, faço uma prece, falo com Deus, Mestre Jesus de Nazaré, os Espíritos, tá? E vou lá e faço prece, converso, tenho resposta, né? Como assim, eu não tenho problema ligado a problema de saúde, graças a Deus, então quase eu não pedia isso, mas eu sempre peço ter boa saúde para ajudar as pessoas. E o meu problema maior sempre é um problema econômico e tal, né? E porque eu ainda trabalho por conta própria e tal. E então eu tinha esses requisitos, né? Mas eu não sabia. Caridade. Eu sempre trabalhei, né, fazendo caridade, mas eu não sabia que era caridade, benevolência, indulgência, beneficência. Eu sempre tive, assim, às vezes, o pudor de falar de qualquer erro, né, do próximo. Né? Eu sempre me questionei sobre isso. E eu também sempre pedi perdão. Eu estava já começando a trabalhar o meu perdão. Eu comecei a trabalhar o meu perdão fora da doutrina espírita sem saber. Né? Porque quando o Pedro pergunta a Jesus, Mestre, quantas vezes temos que perdoar até 7 vezes? Então Jesus fala para Pedro, não, Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes a cada ofensa. E eu já estava começando a fazer esse trabalho antes de ter todo esse conhecimento da doutrina espírita. Aí eu tenho esses requisitos, né, via espírito aberto, e só estudando, né, me dedicando aos estudos, né, a ter consciência e tal. Tive uma missão muito grande, né, dando aula particular, que eu não sabia dessa missão, que foi uma missão muito grande, que eu tive durante 15 anos, e não sabia, né, uma missão muito forte, e consegui fazer essa missão sem saber que eu estava dentro da missão, né? E aí vem acontecendo todos os fatos, né? Eu, assim, tendo sempre, assim, alguns requisitos da doutrina espírita, eu não sabia. Na prece, então, é uma coisa, assim, inacreditável, né? Porque eu sempre fiz prece, sem ninguém me ensinar, sem ninguém me mandar. Então a pessoa estava com um problema lá, fazia prece, eu resolvi meus problemas, estava ali fazendo a prece, né? E sempre consegui resposta positiva nos meus pedidos para mim, né? E a prece foi sempre uma parte muito importante, né, da minha vida, né? Então, a questão e hoje eu faço muitas preces também. E aí tem um culto lá. Eu fazia um certo culto lá sem saber que eu estava fazendo esse culto lá, não com todos os requisitos, né? Eu não tinha água fluidificada, às vezes eu fazia, não tinha água e tal. E depois, quando eu aprendo a fazer o culto lá, né, eu vejo que aí eu tinha algumas coisas. Então eu tinha alguns requisitos já trabalhando em cima de mim, mas sem saber que eu era esse espírita, né? Até, olha só, aqui na Tijuca, né, isso tem mais ou menos um grande tempo já, temos alguns anos, né? Perto da Sociedade Espírita Ramatiz, mas eu me controlava de não querer entrar em uma doutrina, né, numa escola doutrinária, porque eu tinha sempre tive essas observações, né, eu não queria, porque eu sabia da minha mediunidade, mas eu não queria, né? Eu fazia caridade, né, ajudava as pessoas, trabalhava em movimentos, né, pela Cruz Vermelha, né, e outros movimentos por aí. E então eu comecei, até chegar aqui perto, né, tinha um templo espiritual de Umbanda. Então eu resolvi ir lá, e fui. Então lá era segunda e quarta, eu ia na sessão de quarta, tinha última quinta-feira do mês, tinha um espírito de uma irmã, que ela foi católica, né, que eu esqueço sempre o nome dela, e ela incorporava nesse dia, nessa quinta-feira última do mês, ela incorporava, então tinha psicografia, né,
ela falava lá um pouquinho e tal, e eu me sentia bem nessa sessão, né? E a de quarta-feira também. Aí na quarta-feira começou a ter um médium lá, falou que ia dar palestra. Então ele avisou antes, olha, na próxima quarta eu vou dar uma palestra. Ele explicou que tipo de palestra que ele ia fazer. Olha, ele falou, ó, meu pai faz parte da doutrina espírita, então ele me deu uns textos aqui, é óbvio que eu vou estudar em casa, e vou apresentar para vocês esse texto, né? E eu vou explicar, né? Só que ele não falou muito o que ele era. Ele falou, minha mãe é católica, né? E meu pai é da doutrina espírita, ele entende muito, né? Dessa parte espiritual. E passou, então ele ficou toda quarta-feira. Aí o que ele fazia? Aí que eu não entendia direito, mas eu gostava daquilo que eu não entendia. Porque dentro de um templo espiritual da Umbanda, ele falava sobre o livro dos espíritos. Eu não entendia, né? Falava de Allan Kardec, eu também não tinha muito conhecimento. E tudo aquilo, ele dava assim, ele tirava uma xerox daquilo que ele falava, quer falar, ele fazia a explicação, dava pra gente, e a gente fazia pergunta. E toda quarta-feira eu estava lá toda hora perguntando, era mais que perguntava, né? Achava interessante, ele dava atenção e tudo. E aí, cada estudo daquele, eu comecei a me identificar mais. Até um dia que o Preto Velho falou para mim, olha, você tem que estar em um outro local, que aqui não serve para você, né? Ligado à doutrina espírita. Ele falou um local que tenha estudo, tenha palestras, né? E é onde você pode se desenvolver mais. Aí ele citou, né, que eu poderia ir para a Sociedade Espírita Ramatiz. Né? Ele falou, um estilo igual à Sociedade Espírita Ramatiz. Então, tudo bem. Eu fui para lá. E aí, eu comecei a observar a opção de coisa em mim, naquilo que eles falavam, né? Então, tem um trabalho lá que eu trabalhei também, lá nessa palestra, que é chamado Universalista. Universalista é o local, ele faz um estudo, né, de cromoterapia também, no final. Eu trabalhei também na cromoterapia também. E esse é um estudo que é estudo das religiões, da qual eu já estudava as religiões. Eu já estudava, então ficou mais fácil o entendimento, né, e tal, de eu entender. E aí, tem uns trabalhos dentro da Sociedade Espírita Ramatiz que eu me identifiquei, né? Então, aí quando eu adentro a doutrina espírita, aí fiz curso de médium, né? Então estudei bastante, estudo. E aí comecei a me aprofundar nos estudos, né? Aí eu comecei a observar 3 linhas dentro da doutrina, né? Aqui no Brasil, né? Por quê? O que acontece? A doutrina espírita, ela foi criada em 18 de abril de 1857. Por quê? Pelo Allan Kardec. Mas foi por quê? Porque Allan Kardec, lá na França, naquele período, né, no século XIX, quem ditava as ordens era a escola católica, na França, né? Então, quem dizia sim era a Igreja Católica, sim ou não era a Igreja Católica, né? Então, pro livro dele, o livro dos Espíritos, né, do Allan Kardec, ser publicado, tinha que passar por um bispo lá. Então, o bispo, quando aceitou o livro dos Espíritos, né, que vem com uma obra de filosofia, não era uma obra de religião, né? Porque o Allan Kardec, quando ele monta a doutrina espírita, ele não fala de religião, ele fala só de filosofia e ciência. A religião vai ser mais tarde, em dezembro de 1962, pelo Divaldo Franco. Porque o Divaldo Franco tinha um encontro que ia falar na ONU, né, falar sobre que eles iam acabar, né, com a desigualdade no mundo, acabar com a fome no mundo.
mas só poderia entrar indígena ou escola religiosa. E o Divaldo não fazia parte da escola religiosa, né? Porque a doutrina espírita não era uma religião. Então ele, com o presidente da FEB, monta a escola. Então a doutrina ela ficou com a filosofia, com a ciência, que é ciência espiritual, e com a escola religiosa, porque ela não era uma escola religiosa, ela era só uma filosofia e ciência. Então, é nesse conceito. Então eu comecei a estudar, né? A observar que aí o que acontece é o seguinte: na França não deu certo, porque eles eram muito materialista, né? A doutrina está engateando agora. E aí, se não me engano, 30 milhões de espírito espírita da França que encarna aqui no Brasil. E por isso que a doutrina espírita ela é mais assim, mais conhecida no Brasil do que na França, mais divulgada no Brasil do que na França, né? Do que no resto do mundo, né? Então a doutrina espírita é muito forte aqui no Brasil, ainda dela ser pequena, mas ela é muito forte aqui no Brasil, né? Então essa vibração, aí eu comecei a observar 3 linhas. E da onde que eu tiro muita informação dessas 3 linhas? Que é Chico Xavier e a sua, trazendo para o Geraldinho, toda aquela turma que ali trabalha com as informações das obras, são 500 e poucas obras do Chico Xavier, era 512, eu não sei agora quantas são, né? E eu comecei a estudar por ali, através de vídeos, através de livros, né? Como tem esse aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. E eu comecei a estudar, né, essa linha, e você vai ter uma outra linha, que é a linha do Divaldo Franco. Estudo também. Ele não se bate muito com a linha do Geraldinho, que é o diretor da casa Chico Xavier. E você tem a FEB também, que ela está mais ligada ao Divaldo do que a casa de Chico Xavier, porque a casa de Chico Xavier fala isso desde o Chico Xavier, então desde do Nosso Lar, do filme, do livro Nosso Lar, né? Que aí a questão do nome do André Luiz, qual era o nome dele colocar ou não, que a FEB não deixou colocar, porque aí a argumentação da casa lá do Chico Xavier era que houve um erro lá e não colocaram, né, o nome do André Luiz, que o nome do André Luiz é o Carlos Chagas, né? Então aí eles não aceitam. Então aí tem essa confusão toda. E aí o que eu faço? Eu estudo todas essas partes. Aí tem também aquela linha, que é a linha mais boba que eu vejo, que são a linha dos kardecistas ortodoxos, né? Então eles são assim, só acredito que o Allan Kardec escreveu. Aquilo que está fora, às vezes teve um dia que eu fiquei 12 horas, né? 12 horas durante o dia respondendo para esse ortodoxo. Por quê? Eu fui colocar uma informação trazida pelo Chico Xavier, né? Trazida pelo Geraldinho, que que Jesus mora no sol, né? Pronto. Os ortodoxos começaram a me fazer perguntas, achando... E eu sempre lá, eu respondia, de falar aí da fonte que era. E aí, na questão do Livro dos Espíritos, esse livro aqui, na questão, se não me engano, 184, deixa eu ver se é 184 mesmo, peraí. Questão 184. Questão 188, né? Abaixo dessa questão, ele fala o seguinte, que aí teve até pessoas me seguindo por causa disso.
Aí que eu coloquei lá, porque abaixo dessa questão, 188, Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele coloca o seguinte, que quem mora no sol são os espíritos muito evoluídos. Jesus é o quê? Então, até dou vontade de rir nesse contexto. Né? Então eles ficaram 12 horas, das 7 que eu escrevi isso, nas 7 e pouca da manhã, até as 19h30 me fazendo pergunta e eu respondendo, né? E não conseguiram me deixar em contradição naquilo que eu falei, naquilo que tinha lá, eu especifiquei tudo. Né? Então é nesse contexto, então eu vou estudando aquilo que é interessante para mim e eu vou estudando. Aonde que eu pego mais informações hoje? Algumas coisas do Divaldo, que ele fala que muita gente não sabe, né? Eu fico estudando. E também, porque o que acontece? Com a casa Chico Xavier, ela tem muita informação do Chico Xavier. Mas aí o Geraldinho encontrou um material do Chico Xavier inédito. 18 anos, olha só, 18 anos de psicografia sem ninguém saber aquilo ali. Então ele traz muita informação dali, que ninguém sabe. E aí eu pego aquelas informações quando ele fala nas palestras dele, anoto e jogo, né, nos grupos, sai falando nos vídeos também. Então eu vou estudando dessa forma, né? E aí eu vou aprendendo mais. Então cada vídeo que eu faço, em quase 3 anos, são 2 anos e pouco de vídeo, eu tenho mais de 1000 vídeos no YouTube, né? Adoro fazer vídeos, né? Então, e falando sobre o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, falando sobre a doutrina espírita, né? Os assuntos importantes da doutrina espírita. Então é isso. Então, eu acho, essa é a opinião minha, que o ser humano ele pode ser um membro um espírita sem saber. Então eu acho que eu fui um espírita sem saber, né? Eu vieram me trabalhando, né? Eu tinha minha mediunidade, sempre tive ela desde criança, eu vejo espírito desde criança. Então e depois, quando eu me aprofundei no estudo da doutrina, adentrando ela, eu comecei a entender isso, né? Que você pode ter, porque a questão de mediunidade, em qualquer escola religiosa, o religioso pode ter mediunidade, pode ser um protestante, padre, tem mediunidade, né? Isso aí, mediunidade, como o Allan Kardec já falou, todo mundo tem mediunidade, só com aqueles mais que avançam mais com a mediunidade, aqueles que não, né? Mas todos têm, né? Então é nesse contexto. Então eu acho que, na minha opinião, sim, pode uma pessoa ter todos os requisitos de caridade, de gostar de estudar, né? Que a doutrina ela fica colocando, acreditar em espírito, em reencarnação. Então isso eu já acreditava, né? Só não tinha estudo profundo, né? Aí depois eu comecei a estudar os Vedas, aí eu tenho os egípcios também, que eu tenho uma grande familiaridade com eles, né? Então é nesse contexto todo, né, que eu venho me considero, né, que antes de eu entrar na doutrina espírita, eu era um espírito sem saber, né? Um espírita sem saber nesses conceitos, nesses requisitos que ela faz a propagação, né? E assim, eu não sabia disso, né? Eu venho saber muitos anos depois, estudando, né? Assistindo uma palestra, falando da doutrina e sendo recomendado para adentrar numa escola igual a Sociedade Espírita Ramatiz, né? E aí eu comecei a me aprofundar, eu sou médio lá também e tal. Então é isso, né? Então, é isso que eu queria passar de informação sobre um ser humano pode ser um espírita, né? Então, o que eu ia falar hoje, depois que eu fiz essa troca, né? Eu achei importante isso.
Eu ia falar hoje sobre pensamentos nobres, né? Então, pensamentos nobres, eu vou só fazer um resumo, que hoje me estendi demais, não gosto de me estender muito também. Pensamentos nobres são o quê? A gente pode botar como sabedoria, amor e paz, né? Então, como que a gente chega à sabedoria? A gente chega através dos conhecimentos, né? Primeiro nós temos os conhecimentos, né? Então, o conjunto desses conhecimentos que vai ser a sabedoria, né? Então, quanto mais a gente ter pensamentos sábios, né, pensamentos positivos, é importante para a gente. Pensamento de amor. Então, o que é o amor? Então, Jesus coloca o amor em movimento. Então, o amor em movimento, o que é? A moral, né? Eu amar o próximo como a si mesmo, trabalhar nas caridades, trabalhar nas benevolências, trabalhar na indulgência, né? Ser um obreiro realmente do Senhor. Então, esse é o amor. E a paz, o que é? A paz, ela vai ser o quê? Vai estar entre esse conjunto da sabedoria e do amor. Você vai ter a paz. Então, você vai vibrar aquela paz. Você não vai vibrar com ignorância ao próximo, né? Você não vai se distanciar daquele próximo, né? Você não vai ser estúpido com aquele próximo, né? Por quê? Por que você não vai ser estúpido? Porque você está em outro nível moral, né? Então, são pensamentos nobres. E esses pensamentos nobres, ele vai se retratar em quê? Em atitudes nossas. Aquela pessoa que antes só vivia com estupidez ao próximo, ela quando está com esses pensamentos nobres, ela vai superar isso. Ela vai perdoar. Então, se ela não perdoava, ela vai começar a se libertar, né, dessa prisão, né, do mal, né? Então, ela vai se manifestar de várias formas nesse contexto, né? Então, é isso que eu vou falar sobre pensamentos nobres no próximo comentário de sábado. Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, né? Peço perdão aí se me estendi muito, né? Então vamos para a prece final. Deus, Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço, né, pelo comentário de hoje, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação, né? Dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.